Muito bem, agora meio-dia e 42, para você que está acompanhando o Atos no Rádio desta segunda-feira, né? De volta aqui com muitas informações regionais. Vocês viram que o ritmo hoje está demais, né? Mas para quem está nos acompanhando em vídeo, já viu que temos visita muito especial para o programa de hoje, para a gente poder conversar sobre planejamentos, ações, obras, e vem com assuntos de uma das cidades, se não a cidade, que tem sido destaque em toda a nossa região, com o volume de atividades, o volume de investimento. Temos um trabalho e normalmente destacamos bastante aqui aquilo que tem acontecido em Pindamonhangaba, que tá, Éder, olha, entre aspas, furando aquela fila, deixando algumas pessoas para trás na fila da questão econômica e de ações. E um dos principais nomes da atual gestão de Israel Domingues é a arquiteta urbanista, secretária de obras de Pindamonhangaba, obras e planejamentos, Marcela Franco, secretária. Primeiro, muito obrigado pela visita. Pindamonhangaba tem sido nessa linha, né? A gente pode colocar que talvez é a cidade em evolução nos últimos anos, tanto na questão econômica e principalmente na questão de atividades, de ações e planejamento. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Francisco, boa tarde, Éder, boa tarde, Edinho, Cassiane e a todos que nos acompanham. Realmente, você falou, Francisco, Pindamonhangaba, ela tomou um novo rumo, né? Desde 2017, na gestão do Dr. Israel e do Ricardo Piorino, nós tivemos diversos desafios, né? Desafios estes que relacionam principalmente a questão do planejamento urbano. Porque, né, eu sou arquiteta e urbanista e estou secretária de Obras e Planejamento desde 2017, e encarar desafios é o que me move. E quando nós nos deparamos, né, com uma cidade que tem toda uma vocação para um crescimento e nós tínhamos todas as oportunidades para poder evoluir, né, trabalhar nesse sentido foi muito importante para a minha carreira, primeiramente, e o resultado está aí. Vocês estão vendo aí os números, vocês estão vendo o crescimento. Com certeza, a gente tem que dar o mérito ao nosso líder, Dr. Israel Domingues, que realmente faz e acontece e faz, né, puxa todo mundo para poder fazer a diferença. E na minha pasta não é diferente, né? É uma secretaria, né, robusta, uma secretaria que não só trabalha com planejamento urbano propriamente dito, mas também com a terceirização de obras públicas. Então eu tenho uma equipe bem engajada, uma equipe dedicada, né, e que também veste a camisa. Então, isso é a diferença, você também fazer a gestão para que todos estejam no mesmo ritmo. Você citou os nomes do próprio prefeito, do vice-prefeito Ricardo Piorino, né, o Zé Domingues e do Piorino, estarem à frente das informações, estarem à frente do destaque na própria mídia, né, Éder, porque na política é assim, mas o caso em Pinda parece que são ações, são planejamentos, atividades, o terminal, por exemplo, recentemente entregue, são ações que não é a política que parece que puxa as ações, mas a ação que parece que incentiva, que alavanca a política, que é essa política das boas informações. Até que ponto tem sido esse envolvimento? O prefeito, é claro, já destacou você em várias oportunidades, inclusive com a gente. É uma linha de que, não sei se de carta branca, mas de que sabe que o trabalho realizado por vocês desde 2017 tem sido isso, de ser colocar, né, aquilo de puxar essa política da estratégia, do planejamento, não? Sim, podemos considerar que a política ela se profissionalizou. A gente encara a política como realmente uma questão técnica, porque realmente hoje a população ela busca resultado, né? E não basta você fazer uma política só de promessas. Sim. Então nós temos um planejamento, nós temos metas e essas metas devem ser cumpridas no prazo estabelecido. E a gente pode anunciar isso com firmeza, né? Quando a gente anuncia algo, a gente está anunciando de fato que aquilo vai acontecer. Então, como você bem falou, o terminal rodoviário fazia parte do plano de governo, fomos lá e cumprimos. Temos outras ações que estão acontecendo, tantas outras, né? Temos aí o terminal de Moreira César, o cemitério de Moreira César, pavimentação e recapeamento na cidade toda, que isso também tem uma ação junto à Secretaria de Governo e Serviços Públicos, que está o Ricardo Piorino à frente. Então nós temos assim diversas... A via estrutural, né? A via estrutural, que vou falar para vocês, isso aí é um ponto que é muito importante frisar. A via estrutural ela foi planejada lá em 2006 no plano diretor. O primeiro plano diretor da cidade de Pindamonhangaba, que foi aprovado em 2006. Foi criado um projeto magnífico de crescimento da cidade.
Em 2016, o plano diretor já cumpriu a missão e teria que ser revisado. Não foi. Em 2017, assumimos a gestão com o plano diretor desatualizado. Porém, nós tínhamos um cenário, né, um cenário de gestão um tanto complicado, porque nós não tínhamos recurso. Então, foi necessário se reerguer, se organizar. Eu lembro muito bem, os anos de 2017 e 2018, o quanto foi complicado, foi difícil, mas a prova está aqui, que em nenhum momento a gente esmoreceu, em nenhum momento a gente desistiu, pelo contrário, unimos forças para poder reerguer mesmo de fato. Iniciamos um ano com arrecadação, iniciamos um mandato com arrecadação de 300 milhões ano, e agora esse ano vamos atingir 1 bilhão. Então, isso realmente, para uma cidade de 170 mil habitantes, né, esse crescimento com certeza é o resultado desse trabalho empenhado. E quando a gente fez a revisão do plano diretor, que iniciamos os trabalhos em 2018, quando nós conseguimos ajustar, e ele foi aprovado agora em 2022. Por quê? Não por questão de tempo. A nossa parte foi finalizada em 2020. Mas aí a gente depende de outras etapas. Precisamos do legislativo para poder aprovar. Aí teve uma mudança de Câmara. E depois a gente teve que ter o tempo, e aí nós nos colocamos à disposição para novamente explicar o plano diretor para a nova Câmara, para eles poderem aprovar com segurança. E assim foi feito. E a via estrutural, que ela é a nossa diretriz viária 1, ela foi mantida. As demais, que já estavam previstas, eu falei, se desde 2006 nada foi feito, não é agora que vai ser feito. Então a gente vai inovar e vai trazer assim a otimização do nosso planejamento. E agora já está aí, acontecendo com recurso próprio. Então, isso também é algo, assim, inédito, algo que tem que ser elevado, destacado. Por quê? Imagina, você poder tirar do seu recurso próprio 27 milhões. A licitação aconteceu, ela caiu o valor, né, obviamente, mas a gente tinha que ter o valor total. E isso foi feito. Então, recurso próprio, porque a gente também tinha um compromisso com a MRS. Pinda foi contemplado com o viaduto, né, que foi uma das... Aparecida vai ter também o seu viaduto, e Pindamonhangaba. Então, a gente tinha que ter esse compromisso. Senão, a gente iria perder esse recurso e ia ser alocado em outro município. Marcela, só para os nossos ouvintes da região entender, por exemplo, quem é daqui e vai para São Paulo, passa por Pinda. Então, primeiro tem a entrada de Moreira César. A via estrutural é entre Moreira César e Pindamonhangaba. Exato. Então, para quem não conhece, parece que é a abertura de uma via. Na verdade, significa abrir a expansão, porque, com certeza, segundo o prefeito Israel, e você também, na última entrevista que nós tivemos, você acredita que ali vai ser uma expansão para a indústria, para residenciais, para inclusive a prefeitura, posteriormente, levar a máquina administrativa ali, saúde, educação, todo. Vai criar um novo polo, eu acredito, né? Sem dúvida, Éder. No nosso planejamento, essa área é uma área de desenvolvimento econômico e que também vai dar a diretriz para o desenvolvimento. Em bases territoriais ali, você tem noção do que implicaria, vamos supor, essa nova etapa de expansão? O que teria para a indústria, vamos supor, em termos de metragem, só para você ter uma ideia, assim, o que poderia ser feito ali? Olha, eu posso te garantir que entre, né, Pindamonhangaba e o distrito, aquele hiato que nós temos, né, que é toda a Abel Fabrício Dias, aquele vazio urbano que ainda existe, a via estrutural, ela vai ser o ponto inicial. Então, assim, ali a gente já tem grandes empresas, mas que o espaço já está pronto para receber novas. Né, porque nós já temos recebido. O que eu fico imaginando no reflexo da política é isso, né? O prefeito Israel Domingos, ele está praticamente terminando o mandato dele, está trabalhando para fazer o sucessor, mas ele está investindo nesse último ano, que ele poderia estar maquiando pura e simplesmente a cidade, numa coisa futurística. O povo não vai ver agora esse retorno, mas o crédito político que ele está hoje, que vocês adquiriram, eu puxo no plural porque é uma sinergia. Eu vejo uma integralização, uma sinergia entre uma administração de vocês em Pinda, como um modelo até para outros municípios ver, né? Porque, na verdade, tudo é conjugado, né, Francisco? E sabe, Éder, porque assim, secretário, você vai falar se eu estiver falando uma bobagem aqui, mas parece que, primeiro que não parece, assim, eu não estou nem defendendo o prefeito Zé Domingues e o projeto, né, a gente está colocando aqui em cima de fatos, mas parece ser mais um projeto de sucessão em projetos
para a cidade do que, lógico, que é um projeto político, mas é um projeto de sucessão das ações, do planejamento. E aí a cidade dá condição, secretário, para o seu trabalho nos últimos anos e para o que vem pela frente, que é, vocês têm áreas para poder fazer essa expansão. Inclusive, gente, a gente está falando o terminal recentemente entregue, por exemplo, mais próximo à Dutra, não é só que é outra região da cidade que vai que crescer. É uma outra, e não só da ideia da Dutra mais próxima à cidade, mas sim a cidade também, entre aspas, se empurrando para uma outra área, que é a possibilidade dessa expansão. Então vocês têm área para essa expansão, condições financeiras para essa expansão, porque Pinda, hoje, como a secretária citou, vai bater 1 bilhão o orçamento que vai passar para o próximo governo. E aí vocês têm uma saúde de planejamento que é essencial. Então esse tripé garante esse projeto de sucessão de projetos, não só de política? Sem dúvida, justamente o que você falou, Francisco. É o planejamento financeiro, estratégico e que vai dar essa continuidade. Então, é algo que a gente tem trabalhado muito profissionalmente falando, né, para que as ações deem continuidade. Né? Então, assim, está tudo já planejado. Né? E que se porventura mudar o cenário, né, aí a gente não tem como garantir. Sim. Por isso que, assim, hoje, né, a gente tem aí um cenário político, eu vi que o programa ele aborda bem isso. E eu aproveito a oportunidade para afirmar que se algo de diferente acontecer, aí nós não temos como garantir se tudo isso vai acontecer. E aqui a gente não está falando de promessa, a gente está falando de fatos reais. Então, porque a gente está percebendo, né, um projeto que eu vou mais longe, hein? Com toda a possibilidade eleitoral, já que nós estamos teclando a questão da política, Piorino, dando continuidade à administração, ele não faz nos próximos 4 anos tudo aquilo que vocês estão plantando hoje. Então precisa realmente a cidade continuar nessa visão, né? Porque eu acredito que já essa visão que a população de Pindamonhangaba tem do prefeito Israel Domingues é o que inibiu um pouco a concorrência nas urnas, né? A possibilidade de concorrência nas urnas. Nós estamos vivendo uma cidade que está difícil, vamos supor, aparecer uma liderança política para poder fazer frente ao que vem sendo apresentado, não numa linguagem que todos entendem, empurrado de garganta abaixo, né? Mas conversado com a população, porque Pindamonhangaba é cidade evoluída, né? Em todos esses sentidos. Eles sabem no que eles estão apostando. Secretária, nessa linha que a senhora citou aqui, a gente até o termo que eu utilizava para outra cidade da região, que eu sinceramente não vou usar mais, porque a política jogou toda aquela proposta e possibilidade de futuro para o alto. Não tô nem falando de resultado de eleição, tá? Mas dá para dizer que Pindamonhangaba não tem, entre aspas, não tem o direito mais de dar um passo atrás. Porque o número de projetos e o tamanho desses projetos coloca a cidade onde hoje a obrigação é continuar caminhando nessa questão de se colocar a proposta do crescimento da cidade. E é isso que vocês têm feito nos últimos anos, né? É uma proposta de crescimento que colocou outros municípios anteriormente citados como mais bem estruturados para trás. Agora, Marcela, desculpa. Não, pode falar. Por exemplo, eu vejo, vamos supor, a sua secretaria bem próxima ao prefeito, né? O prefeito teve oportunidade vocês estiveram recentemente na Espanha, num fórum muito importante de desenvolvimento. Estava ali a sua secretaria. Aliás, você foi junto, fez parte da caravana. Então, ninguém entendeu a princípio, mas o prefeito vai para a Espanha, de repente. Aí você começa a ter o reflexo, né, daquilo que vocês viram lá, daquilo que vocês estão implantando recentemente. Seguinte, a gente percebeu a sua secretaria, o seu nome também envolvido em sérios anúncios ali, importantes anúncios de chegadas novas, de empresas, enfim. Isso aí faz com que, de repente, uma aceitação política, uma simpatia da população, por exemplo, cresça até para uma futura parceria aí com o atual vice-prefeito, o Ricardo Piorino?
Então, a nossa visita a Barcelona, né, que foi agora no mês de novembro de 2023, tivemos presente, o prefeito foi com uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar foi justamente para poder ter a vivência, né? A gente já sabe, né, dos comentários e do que as pessoas colocam, mas quem coloca comentários que falam, eles foram lá para fazer turismo, não sabem de fato qual é o nosso trabalho, né? Então, realmente, isso a gente deixa de lado e seguimos adiante. Porque você sabe como é que é, né, Éder? Como? A gente não Eu tem estou fazendo o possível para não entrar. Não, a gente trabalha, né? E assim, como o próprio Francisco já deu a introdução, nós profissionalizamos a política. Encaramos a prefeitura como uma empresa. E é uma empresa que o produto principal é a felicidade. É o crescimento, é o desenvolvimento da cidade e trazer o quê? O reflexo aí na região. Então, nem precisamos já, chover no molhado falar, né, do que Pinda tem alcançado. Mas voltando à questão da nossa experiência, a vivência foi indescritível. A experiência foi única e extremamente produtiva, porque agora a gente já tem os pontos e a aplicabilidade em cada área, em cada situação. Então, com certeza, assim, os nossos projetos, um deles é o aproveitamento, né, da energia solar para o abastecimento, né, da iluminação, para outros recursos também, e muito em breve, né, vocês vão ser convidados a estar presentes nas nossas obras que vão estar com essas características de sustentabilidade, de inteligência, de resiliência, que foram também os certificados que nós recebemos recentemente. A cidade tem uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, então assim, não tem como realmente a gente retroceder. Mas eu digo isso quando a gente dá continuidade diante de uma equipe, diante de um grupo, né? E não estou falando de um grupo político, estou falando de um grupo técnico-político. Que trabalha em sinergia, né? A Secretaria de Tecnologia, ela não é só uma secretaria para estar lá, mas esse projeto da Cidade Inteligente está vinculado a todas as secretarias, inclusive a sua, né? Sim, principalmente a minha, porque quando a gente fala de infraestrutura urbana, mobilidade urbana, ela está totalmente relacionada, como os eventos é Smart City, ou seja, cidades inteligentes. E cidade está ligada totalmente a urbanismo, planejamento urbano, que tem a ver com a minha secretaria. E a resposta produtiva de Pindamonhangaba caminha junto, né? Porque se a prefeitura não se inova, não serve de locomotiva para poder dar norte a todo esse crescimento. Você pega a balança de exportação, né? Hoje Pindamonhangaba é uma cidade invejável, né? Em termos do que ela está produzindo, o que ela está exportando, o que isso aí está se referindo justamente à infraestrutura do município, né? E isso aí significa, recentemente, inclusive, o prefeito deu uma entrevista exclusiva para a gente, quer dizer, pontual nessa área, não exclusiva, mas da renda per capita do cidadão de Pindamonhangaba, né? Acima de São José dos Campos. Não é uma competição, é uma questão de mostrar efetividade, né? É gestão, né? Quando a gente fala de gestão pública, né, o resultado é esse. Então, assim, não tem como a gente não aqui destacar o mérito do prefeito, doutor Israel, que ele realmente faz acontecer e, com certeza, como você mesmo falou, tem aí a sucessão natural do vice-prefeito Ricardo Piorino, que está com ele desde o início, que traçou toda a caminhada. Então, como mesmo o prefeito falou, né, o que ele faz, o que ele pensa, o Ricardo Piorino também faz e pensa da mesma forma. Então, esse é o nosso trajeto. E nós que somos do grupo, né, todos nós temos que estar junto e estar à disposição para o que o prefeito precisar. Agora, secretário, esses projetos, eles acabam tornando a cidade cada vez mais atrativa para investimentos. O poder privado, né, está em busca. Não é que o poder privado não quer investir. É momento, Brasil, a gente não sabe como é que está o mundo, tem uma guerra vindo por aí, né, ela está acontecendo, vai ampliar, não sabemos o que vai ser 2024, mas eles querem investir, e aí a gente vai ver quem é mais atrativo. O Pinda tem se feito atrativa, mas também há um foco que é lógico, que é o primário, que é o foco com a população, né? Vocês têm uma série de outras ações vinculadas ao dia a dia, ao morador, a própria questão da mobilidade urbana. Como é que está esse planejamento que foca também o morador da cidade? Então, quando a gente fala de atratividade, não só com os benefícios que têm sido realizados para a cidade, né, com o investimento do recurso próprio para tornar a cidade mais organizada, a gente também tem o sistema interno da prefeitura que facilita
essa chegada dessas empresas, a chegada de novos comércios, a chegada até de grandes empreendimentos como os loteamentos, diante da aprovação de projetos, que também passa pela minha secretaria. Dentro da minha secretaria tem o departamento de planejamento, que tudo que for ocupar o solo de Pindamonhangaba tem que passar pelo planejamento urbano, pelo departamento, pela aprovação. Então nós temos as leis, tem as análises, e a gente tem uma equipe muito coesa e uma equipe que também faz uso da tecnologia, que é o UNDOC, onde a gente tem a celeridade. E eu faço, junto com a minha diretoria, essa gestão. Então, o sistema UNDOC, o sistema eletrônico, ele facilitou muito a nossa vida, porque a gente consegue saber como é o andamento. O que acontece muito, às vezes, que a pessoa ela chega e fala assim, olha, a prefeitura está sendo morosa na análise do meu projeto. Ok, vamos lá ver qual é o número do seu projeto. Quando a gente olha, está lá, ó, foi dado um comunique-se ao seu profissional, porque daí o cliente ele não tem acesso, há 30 dias atrás. Só que o seu profissional não interagiu, então a gente está aguardando. Daí a hora o cliente vai lá e liga para o profissional, olha, você precisa responder, senão a prefeitura não tem como mandar. Então isso facilitou demais a nossa vida. Então no começo ainda deu essas engasgadinhas e depois a gente seguiu adiante. Então assim, o que as empresas podem ter certeza? Que a celeridade no sistema burocrático, no sistema legal, a agilidade vai ser garantida. Então é isso, qualquer empresa que quiser chegar em Pindamonhangaba, a gente conversa, a gente facilita, a gente agiliza, porque a gente quer crescimento e a gente quer bons investimentos na cidade. E nessa linha do dia a dia para o morador tem a recuperação de uma série de bairros pela cidade. Vocês estão replanejando, reestruturando a questão da ciclovia. Eu já ouvi a senhora citar em outras entrevistas a questão da ciclovia também, que vai ser expandida dentro do município. Como é que está o planejamento para esse dia a dia? Exatamente. Então isso é um projeto que já deu início agora, um início positivo e produtivo. Então nós temos a entrada da cidade e nós temos o bairro Araretama. Então a gente já está fazendo 2 ações concomitantes, desde que a gente invista numa ciclovia iluminada, arborizada, segura, que também vai ser autossustentável, porque a gente quer investir também em placas de energia solar para que essa iluminação seja garantida. E isso tudo a gente também viu muito lá fora, né? Os países europeus, todas as pessoas fazem uso do transporte público e do transporte alternativo, como bicicletas, patinetes. Para quê? Porque as pessoas também possam eliminar, né, e não produzir tanto monóxido de carbono na atmosfera, e a gente manter o meio ambiente. Porque se a gente não conseguir preservar os nossos recursos naturais, daqui a pouco vai acabar e é o que vai ser de nós. Então a gente tem que preservar o meio ambiente e com isso essas ações. Dentro do nosso plano de mobilidade urbana, e isso é um projeto futuro, né, que realmente a gente precisa ter a continuidade para a gente poder aplicar esse projeto, é realmente a gente ter uma grande malha cicloviária. Essa malha cicloviária na cidade vai trazer esse benefício. Então, a pessoa que está ali na prefeitura e ela quer ir até o Bosque da Princesa, ela pode ir de bicicleta com tranquilidade e segurança, mas para isso envolve um planejamento muito maior. Porque vai envolver o quê? A abertura de ciclovia e não ciclofaixa, o investimento em sinalização e monitoramento. Então, são várias ações, mas a gente já está começando, já estamos fazendo aí um plano piloto, né? Investindo na ciclovia ali, que a pessoa da rotatória do João do Pulo até o Distrito Industrial, ela vai ter segurança total dentro de uma ciclovia. E esse projeto aí, a gente está aí com força total e muito em breve, aí a gente está entregando para a população. Marcela, volta e meia eu ouço de cidades, né, que vêm a Pindamonhangaba para conhecer e se inteirar aí desse avanço em todas as áreas que vocês estão expandindo, né? A gente já viu as pessoas virem para a questão da tecnologia, né, de como que é uma cidade avançada no digital, sem papel, sem nada, essa praticidade. E isso aí mostra a importância de Pindamonhangaba nesse cenário, né, porque parece que daqui a pouco não é isso, né, mas até o Israel tem isso, que a cidade toda, a região toda tem que crescer, né? Pina não pode se tornar uma ilha. Como que está a receptividade com essas cidades vindo? Você vê progresso nelas? Como que é? Eu vejo sim, a gente recebe muitas cidades até distantes, né, justamente para conhecer, mas as cidades vizinhas também, a própria Taubaté, as trocas, né, já teve presente conosco, conversando, né, e assim, realmente, quando a gente pega assim, de Taubaté para cá, né,
vamos colocar, todas as cidades, elas devem crescer junto conosco, né? Elas podem e devem crescer, porque é justamente isso. A gente tem que transformar essa região aqui do fundo do vale como uma região pujante, como uma região atrativa, de crescimento, que as pessoas queiram vir para cá, fazer a sua vida aqui, e a gente ter facilidades de acesso aos recursos naturais, aos recursos que realmente trazem a qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande desafio do gestor público, é fazer com que as cidades elas se tornem referências em qualidade de vida e a pessoa queira estar ali, né? Imagina que você viver numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, você não tem qualidade de vida, você não consegue, né? Você passa mais tempo no trânsito do que outra coisa. E a verdade é isso, a gente precisa criar qualidade na malha viária, a gente precisa criar qualidade nos equipamentos públicos. Então, também falando quando você falou de população, os nossos equipamentos públicos, eles são trabalhados e os projetos são realizados de forma humanizada. É que a gente se sente dentro, né? A gente tem que se sentir dentro do projeto como se nós estivéssemos sendo atendidos. Então, é olhar cada detalhe. Eu tenho feito vistorias semanais nas obras, inclusive amanhã já tenho agendado com a minha equipe algumas obras que a gente já vai fazer essa visita, porque são obras que já estão para ser entregues também, para que a gente possa olhar cada detalhe, né? E não só, e uma obra pública, ela não é só a configuração do projeto, mas ela é muito mais que isso. A gente tem que avaliar o acabamento, porque a manutenção dentro do poder público, ela é também mais difícil. Então a gente precisa entregar um prédio pronto, autossustentável, que o principal ali é o atendimento à população. Então, o funcionário que vai estar ali, ele não tem que se preocupar com a estrutura, ele tem que se preocupar no atendimento. E tendo essas facilidades, quem ganha é a população. Então, a gente tem trabalhado muito dessa forma em todas as nossas ações para facilitar a vida das pessoas. A gente tem, e a secretária citando essa questão da regionalização, né, casa um pouco com aquilo que falávamos no primeiro bloco, dessa perspectiva de nomes até 2026, né? Mas não é só porque, por exemplo, pegar o prefeito Israel. Não é só porque o Israel tem os melhor sorrisos da região. Não, porque tem projetos apresentados. Porque tem uma cidade que foi colocada, pegou lá de trás, com problemas em 2017, e vai entregar aí, na questão econômica, com 1 bilhão, que é de novo, tá? Para a realidade da nossa região nos últimos anos. Para a realidade do país nos últimos anos, por tudo que passamos. Esse crescimento econômico e a apresentação dos projetos, aquilo que já foi entregue, aquilo que está sendo colocado, né, em prática, e a perspectiva do que vem pela frente é muita coisa. E aí é a famosa carteirada, não a carteirada com nome, mas com as ações. E aí, secretária, citando que a gente estava, o Edson até colocando da própria política em si, a senhora começou a conversa falando que a senhora está secretária. Tá? E projeto político é continuação também. A senhora tem a possibilidade de estar pré-candidata? Direto e reto. Direto e reto, então vamos lá. O prefeito, ele tem feito, né, um acompanhamento, né, e não só, né, no meu nome, mas no nome de diversas pessoas, né? O prefeito Sim. Israel, você já conhece, ele é uma pessoa muito inteligente, então certamente ele vai tomar a melhor atitude, não tenho dúvida disso, né? E realmente ele se pauta em pesquisas, e ele tem feito pesquisas, né, periódicas, e com certeza ele já tem na sua cabeça todo um planejamento do que vai acontecer. E falando de mim, né, como eu já falei em alguns momentos aqui, eu sou do grupo, né? Eu sou profissional, eu acabei me tornando assim, né? A gente não é questão de você ser política, não é que eu não me considero política. O que vocês estão vendo aqui é o meu jeito natural, eu sou assim. Então, assim, às vezes a pessoa ela é de um jeito na política e do outro jeito, e fora da política ela é outra pessoa. Não é isso. Eu sou uma pessoa que tenho que saber conduzir, né? Ainda mais que eu faço gestão de pessoas, então acaba que você sabe conversar melhor com as pessoas, e daí, como fala o político é aquele que chega, abraça todo mundo, conversa, dá risada. Não é bem assim, a gente tem que ter produto, a gente tem que ter conteúdo, né? Então a técnica traz isso. E então, assim, eu estou à disposição. Eu sou do grupo, o prefeito ele tem feito esse acompanhamento e com certeza na hora certa, eu não tenho dúvida que vocês serão os primeiros a saber qual vai ser a decisão, né, do prefeito para aí o futuro político. Aqui a gente tem, né, de certeza, né, a pré-candidatura é o nosso vice-prefeito Ricardo Piorino, que será, né, o nosso pré-candidato a prefeito.
E a vice-prefeitura, aí realmente a gente não sabe. Eu vou vender para você pelo mesmo preço que eu comprei, que nem diz o caipira, né? Uhum. Que nem, até conversando com o Israel mesmo, dias atrás, ele falava, né, que o grupo tem que ter de tudo, tem que ter o técnico, tem que ter o agente público, tem o popular, tem tudo isso aí. E ele reúne muitas qualidades dessas que ele pensa em cima de Ricardo Piorino. Então, não tem mais espaço, vamos supor, que me perdoe os postulantes a vice, porque a gente vê a cidade e o povo correndo para ser candidato a prefeito, né? Lá em Pinda está uma correria para quem vai ser o vice, né? E numa das visões do prefeito Israel Domingos é o seguinte: não cabe, por exemplo, para acompanhar o Ricardo Piorino, que já está acertado para ser o vice, não que o Ricardo Piorino não tenha capacidade de gestão, não, mas o político da história é ele, não cabe outro político junto. Então ele precisa justamente uma pessoa que venha dar o suporte para o Piorino na questão operacional, técnica, na execução, né, de projetos, porque entendeu? O Piorino ele se sobrecarrega muito, né? Isso é normal dele. O apelido dele em algumas esquinas lá é Piorino 30 horas. O homem não dorme. A hora que você liga para ele atende, e é sempre pilhado. Então o prefeito sabe que para o melhor desempenho até do que vocês têm planejado, né, é interessante ele pensar um vice ou uma vice pro Piorino que venha supri-lo nessa parte detalhista, porque ele vai fazer a política e tem que vir alguém transformando a política em realidade, que é o que vocês fizeram, né? Eu me lembro que o Israel veio a primeira vez aqui no jornal, ele era vice do ex-prefeito Vitor Dito, né? E ele falava aqui conosco, ele chegou a passar quase que um dia todo aqui conosco, ele falava, tem muita coisa, e ele estava para romper a questão da saúde, porque ele foi com um ânimo enorme para exercer saúde como secretário no período do Vitor, e de repente ele se viu com sérios obstáculos. Ele falou, não tem jeito, se não assumir a cabeça para a política, não adianta o corpo querer ir. Então a cabeça realmente vai ser o Piorino, que ele está trabalhando para isso. Agora, vendendo para você, mais uma vez, pelo preço que eu comprei, quem vai acompanhar o Piorino na majoritária pode ser você, pode ser outros nomes. Semana a Coluna Bastidores explorou até o Roderley Mioto, que tem aquela situação toda do desenvolvimento econômico, né? Se bem que ele tem mais política do que... ele tem política na veia. Eu não sei se de repente isso ajuda ou atrapalha, porque o prefeito não quer interferência política na visão do Piorino. Você quer entrevistado e eu que estou falando. Mas é isso, né? Possivelmente você não se surpreenda se de repente você entrar para um processo seletivo mais afinado, né? Porque você tem a parte técnica, tem outros que tem também, e é isso que eu acredito que é a visão do Israel, pelo menos o que ele deixou transparecer. Todo o cenário a gente vê que o Ricardo Piorino é um candidato forte, né? Que ele está lá e que tem uma legião de pessoas querendo ser vice-prefeito, né? Isso a gente vê. E no meu caso, como eu coloquei, né? O meu desejo é que o projeto continue. Esse é o meu desejo principal, o projeto continuar, porque o projeto Pindamonhangaba, ele é um projeto que vai muito mais do que 8 anos. É um projeto de 16, de 20, de 30 anos. E é por isso que nós temos que bater nessa tecla, porque até a oposição já veio sugerir uma parceria com o prefeito Israel e ele descartou. Essa porque linha... a oposição queria fazer para colar alguém, né, nessa plataforma que está dando certo. E claro, o Israel é um estadista, ele ouviu tudo, mas muito bem, obrigado. Ele não vai trazer um dinossauro do lado de lá para encostar em alguém que possa interferir, que venha interferir naquilo que vocês estão determinando aí, de muita coisa a rolar pela frente. E rapidinho, né, naquilo que você estava colocando, era sobre o Piorino, e a possibilidade, necessidade de um outro nome mais técnico, é exatamente fazer aquilo, só que agora na outra mão, do que o Piorino fez com o Israel no primeiro momento. Porque hoje o Israel está um pouco mais já calejado com a política, mas principalmente no Israel mandato, administrou e o Piorino fez política. Foi o contrário, né? Um prefeito mais técnico e o Piorino ali o assegurando e né, de mão dada ali na questão política. E agora seria o contrário. A política, né, de
articulação, porque não foi fácil enfrentar a Câmara no primeiro mandato, vereadores, agora nós temos lá alguns nomes surgindo, mas bem fraquinho, né? Por quê? Vocês não calaram a boca da oposição, vocês a reduziram porque mostraram recursos, mostraram, vamos por resultados, isso aí cala, né? É quando a verba do município, né, o orçamento, cala o verbo, né? E aí, secretário, uma expectativa de uma campanha com mais, que o outro lado vai ter que mostrar também, mais conteúdo de planejamento. Na verdade a gente já tem todo traçado do que nós queremos, né, daqui 8 anos, vamos dizer assim. O projeto agora dessas eleições já é um traçado não daqui 4 anos, a gente já tem um projeto de 8 anos, assim como 2017 que nós assumimos, e parte, né, foi feita de 17 a 20 e o restante está sendo feito agora de 21 a 24. Então já temos o projeto aí de 25 em diante, né, contabilizando 8 anos, do que tem para acontecer. Então, a credibilidade desse projeto, que a prefeitura cumpriu, ela prometeu e cumpriu. Então, agora o que nós vamos apresentar, a população não precisa ter dúvida, nenhuma dúvida, que tudo que a gente traçou a gente vai cumprir, porque tem organização, tem o planejamento, e a gente já sabe o resultado, porque a gente já provou agora. Então, assim, essa profissionalização da política. E é isso que o prefeito Torizael instituiu na nossa gestão. Essa profissionalização para que a gente pudesse trazer e mostrar os resultados. Então, eu acredito muito assim que o prefeito ele está já com um planejamento, ele tem toda essa estratégia e ele é pautado em pesquisa. Né? O prefeito ele vai fazer pesquisa. Então, assim, não estou dizendo, eu posso ser um nome? Sou um nome, mas a garantia não tem. Porque a garantia vai ser ali, na pesquisa. O prefeito vai fazer pesquisa, ele vai apresentar para a população, ele vai, né, ver, né, a pesquisa, ela não contrata qualquer instituto, um instituto sério, um instituto que vai pontuar exatamente o que é necessário, qual é o candidato ideal à vice-prefeitura e que vai fazer essa harmonia com o Ricardo Fiorino para que o nosso projeto continue. Muito bem, Éder. Nós não estouramos o tempo. Nós, olha, atropelamos o coitadinho. Mas a gente agradece. Uma boa causa, né? Pois é, que o assunto é bom, né? E passa muito rápido. Secretária, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Já convidá-la para outras oportunidades, né? Claro, os microfones da Transvale, os microfones do Jornal Atos estão sempre abertos a gente poder debater Pinda, que é uma cidade que sempre é pauta, né? Pela sua importância e pelas suas boas Vocês notícias. Produzem muito, anos, né? Entregam muito, então. Secretário, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, Francisco, Éder, Edinho, Cassiane, muito obrigada aí pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui com vocês, conversando, passando um pouco das informações de Pindamonhangaba, e o que precisar, estou sempre à disposição. Ok, eu que agradeço. Muito bem, 1h e 20 minutos. A gente quer agradecer a você que esteve nessa última 1h e 20 minutos. 1h e 20, programa um pouco maior hoje. E a gente agradece a você que esteve conosco. Convidando mais uma vez, fique com o jornalatos.net, as nossas informações regionais, as redes sociais, tem muito vindo por aí. E amanhã, meio-dia, se tudo der certinho, a gente está de volta, né? Permitindo Deus, estaremos aqui. Sim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até mais. Atos no rádio, simplesmente objetivo.